O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Com esse pensamento, somos exortados a praticar a mais irrestrita tolerância. Todos aqueles investidos na seara espírita devem ter a tolerância como um grande guia em suas vidas. É certo que o espiritismo é muito criticado, é muito atacado ainda nos dias de hoje. Porém, contra-atacar, revidar, é acender o mal, é dar-nos vencidos perante o mal. E diante de tais fatos, precisamos lembrar de uma lição simples do Cristo, que é dar a outra face. Essa frase pode ter inúmeras interpretações e, por vezes, fica difícil saber qual o verdadeiro propósito do Cristo. Mas podemos entender como mostrar o outro lado. Ou seja, quando vier com violência, mostremos a outra face, mostremos o oposto da violência, que é a paz. Quando vierem com mentiras, mostremos a outra face, que é a verdade. E assim em tudo em nossa vida. E dessa forma, vamos cumprindo um outro conselho do Cristo, que é combater o mal com o bem. E se nós sempre combatermos o mal com o bem, vamos fazer com que o bem reine em nosso mundo. Dessa forma, precisamos refletir sempre sobre a nossa postura frente à doutrina que abraçamos. E é muito importante a gente estabelecer essa relação, pois o Espiritismo, como já falamos em muitas ocasiões, não é algo para simplesmente praticarmos em determinados dias e horários e achar que cumprimos o nosso dever com a espiritualidade. Não. O Espiritismo ele deve ser uma constante em nossa vida. Ele deve nortear todo o nosso dia a dia, todas as nossas condutas, todas as nossas ações. Isso nos impõe a refletirmos sempre sobre como nós estamos praticando isso em nossas vidas, sobre a verdadeira transformação que nós estamos passando ao fazer parte dessa doutrina. Devemos, assim, evitar discussões estéreis que não levarão a nada. De nada adianta tentarmos convencer as pessoas de que estamos no caminho certo. Afinal, todos nós, com nossos erros e acertos, vamos buscando o nosso aprimoramento espiritual. É certo que a doutrina ela nos traz um guia bastante eficiente nessa nossa jornada. Porém, as demais religiões, todas sem exceção, têm também os seus guias, não menos importante. E, aliás, o Cristo é o guia de inúmeras religiões, seja o catolicismo, como essa gama enorme de religiões evangélicas. O guia é o Cristo. Se estão cometendo equívocos, é falta de vivenciar os ensinos desse grande guia. Assim, o erro está nas pessoas, na forma equivocada que cada um pratica a sua fé. E nesse ponto, precisamos ter em mente que muitos espíritas cometem muitos equívocos de igual forma. O fato de ser espírita não é um salvo-conduto, tá? Achar que a pessoa é uma pessoa boa, que pratica bem a espiritualidade, não é isso. Sabemos que nossa evolução é algo constante, é no dia a dia. É uma batalha
que transcende a própria existência terrena, que vai além da espiritualidade, que transcende as diferentes encarnações. E tendo esse conhecimento, nós precisamos entender o pensamento equivocado de muitos, que acreditam que numa única existência nós vamos selar um céu ou inferno eterno para nossas vidas. Mas nós precisamos entender que essas pessoas estão no caminho e que não é nada de errado em que tenham essa visão. Nós precisamos criar um clima de união e não, ao contrário, criarmos situações em que nos apartem das pessoas. Acreditemos sempre que essa união é o verdadeiro propósito, seja do Cristo, seja de tantos outros que vieram antes e depois dele. Todos trouxeram um forte apelo para a nossa evolução espiritual. Precisamos, assim, repensar nossa postura. Pensar nossa postura diante da vida, diante da doutrina, diante do próprio Cristo. Pois eu vejo muitas pessoas dizendo que são cristãos como sendo um rótulo, eu sou cristão. E eu me pergunto até que ponto nós estamos praticando aquilo que Cristo deixou. No mais das vezes nos prendemos a dogmas criados pelos homens e esquecemos da essência do seu ensinamento. Dessa forma, diante de cada situação do dia a dia, devemos refletir sempre como agiria Cristo diante dessa situação. Ou o que Cristo espera de mim nessa circunstância? O que faria Cristo agora? O que faria Deus agora? Se perdermos um tempo a essa reflexão, nós vamos evitar muitos problemas em nossa vida. Porque no mais das vezes aquela situação complicada poderia ser evitada se nós nos perguntássemos, diante dessa situação, o que faria Cristo agora? Reflitamos sempre e, como disse o Cristo, orai e vigiai. E possamos fazer de nossa vida uma reflexão constante. E, como fruto dessa reflexão, possamos cometer mais acerto do que cometemos outrora, que possamos melhorar-nos a cada momento, a cada dia, e assim vamos tornando a evolução espiritual um hábito em nossa vida, de uma forma natural. Muito obrigado a todos.